Primeiramente, quero agradecer, né, pelo convite, dar parabéns pela organização aqui desse evento, bastante importante, estar fazendo esse espaço aqui, né, para a gente trocar essas ideias extremamente importantes. Como ela falou, né, inclusive também parabenizar pela fala muito boa dela. Como ela falou, ainda tem muito tabu, né, no meio espírita de muitas coisas, né, e uma dessas coisas é de falar sobre a política. E quando se fala é do pior jeito possível, né? Jeito conservador pra caramba. Então, é importante a gente estar aqui pautando pelo lado progressista, que é o lado, digamos, o lado correto no espiritismo, porque acho que falar espiritismo conservador é quase que uma aberração, né? Coisas absolutamente contraditórias. Mas, enfim, né? Só falando um pouco sobre mim primeiro, um pouco não. Eu acho que é importante eu contar um pouco da minha trajetória, né? Aproveitando aí que eu tenho relativamente bastante tempo para falar, vou começar falando um pouco da minha própria trajetória no meio espírita e religiosa de um modo geral, né? Enfim. Então, como foi falado, né? Meu nome é Tiago, eu tenho 22 anos, nascido e crescido na Brasilândia, extremo norte aqui de São Paulo, criado em igrejas evangélicas, como acho que a grande maioria das pessoas na periferia, né? Batizado e tudo. Quando eu entrei na adolescência, eu comecei a estudar muita ciência, né? Ciências de um modo geral, e começar a estudar por conta própria, não foi por causa da escola, porque vindo de escola pública estadual, infelizmente não tive uma boa educação, mas sozinho mesmo comecei a estudar, e a partir desse estudo assim das ciências, a minha fé, né, evangélica, ela foi meio que desmoronando assim, e eu me tornei ateu. E eu passei a ser ateu durante alguns anos, até que eu comecei a ter experiências espirituais, né? E eu queria entender o que estava acontecendo e, enfim, né? Entender sobre a espiritualidade. Eu era ateu, então eu queria saber se isso realmente existe ou não. Enfim, e procurando por alguma explicação racional, né, que fosse compatível ali com o conhecimento científico que eu tinha, eu acabei caindo no espiritismo, né? E foi assim que eu comecei a estudar e a frequentar o meio espírita. Mas aí, enfim, né, você começa a frequentar e são várias contradições, são várias coisas assim, tá ligado? Coisas que ao mesmo tempo são boas, ao mesmo tempo são ruins, experiências positivas, experiências negativas, né? Então, a parte do estudo, né, conforme eu comecei a estudar as obras assim, né, do Allan Kardec principalmente, eu comecei a achar muito interessante as explicações, fazia bastante sentido para mim, e comecei a frequentar o centro espírita. E aí, quando eu comecei a frequentar o centro espírita, eu já comecei a perceber que o perfil de quem frequenta o centro espírita é um perfil bem diferente, né, assim, né, da grande maioria da população brasileira, diferente da população da periferia, inclusive, diferente das pessoas que eu convivia na igreja evangélica, né? A gente sabe que no meio evangélico a maioria das pessoas são negras, são pobres, são periféricas. E no centro espírita já não, né? A maioria são pessoas brancas e de classe média. E isso já me gerou um certo incômodo, né? Gera um incômodo porque, além de você não se ver representado e não se sentir totalmente acolhido, né? Você vai percebendo vários comportamentos elitistas que existem dentro do centro espírita, falas, né, elitistas e falas até mesmo racistas, falas extremamente problemáticas, né, que eu pretendo falar um pouco mais para frente, mas principalmente no que diz respeito à questão da reencarnação, como que ela é usada como um dogma para explicar tudo, né, inclusive para justificar a desigualdade. Enfim, né, tudo isso me incomodando muito. Aí eu frequentava, né, as palestras e frequentava também a mocidade, né? E eu sempre gostei muito mais da mocidade do que das palestras, porque as palestras em geral, né, mano, é um espaço ali muito conservador. Os palestrantes são muito conservadores.
E, enfim, né? Só que assim, eu não conseguia perceber vários outros problemas que estavam ali escondidos, de certa forma, né? Porque quando eu conheci o Espiritismo, eu comecei a ver desse jeito que é pregado, né? Como é uma fé raciocinada, um bagulho racional e etc. E, tipo, você começa a crer que todo mundo que está ali falando na frente vai ser uma pessoa honesta necessariamente, né? Racional e que está passando informações verdadeiras. E eu acreditava muito nisso, né? Então, muita coisa do que os palestrantes falavam eu acatava, né, meio que sem questionar, porque eu falava, ele é uma pessoa inteligente, racional, ele não vai estar mentindo, ele não vai estar distorcendo, e eu ia acreditando, acreditando, acreditando. Só que ao mesmo tempo eu ia estudando por fora, por conta própria também, e eu acho que isso é muito importante, tá ligado? A gente ser autodidata e ter essa capacidade de estudar por conta própria, de ler por conta própria, de não se deixar guiar por ninguém cegamente e respeito a tudo, né? Respeito à religião, respeito à filosofia, tudo, tá ligado? Saber pensar com a própria cabeça, andar com os próprios pés é muito importante. E questionar tudo e questionar todos também. Ninguém é dono da verdade. Não vê ninguém como dono da verdade. Então eu fui estudando. E conforme eu fui estudando, eu fui percebendo várias problemáticas, né? Como ela falou, por exemplo, esse termo, né, do chiquismo. Eu fui descobrindo isso, eu fui descobrindo que o movimento espírita no Brasil é um movimento chiquista, né? Ou seja, é um movimento que se baseia muito em cima de ideias do Chico Xavier, do Emmanuel, e que se distanciou e muito da origem, que se distanciou e muito, né, do que está ali no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, da sua origem, né? Várias coisas que são, inclusive, contraditórias. O famoso filme Nosso Lar, por exemplo, né, que é completamente contraditório ao que diz no Livro dos Espíritos sobre a ideia de não existir lugares delimitados e definidos para espíritos. Os espíritos estão por toda parte, enquanto que o livro e o filme tentam passar essa visão de que existe colônias espirituais, lugares ali específicos para espíritos bons, maus, mais ou menos evoluídos, enfim, né, só um exemplo. Peraí. Então, e aí eu fui percebendo essas coisas, todas essas contradições, até que chegou um momento que eu deixei de me considerar espírita. Mas eu continuei frequentando a mocidade, né? Então, tipo, eu parei de ir nas palestras, eu falei, eu não sou mais espírita, porque eu vi que era muita coisa muito zoada mesmo, muito contraditória. Parei de frequentar as palestras, né? Inclusive, uma coisa que aconteceu, um episódio que antecedeu isso, né, de eu ter parado de frequentar as palestras, foi um debate que eu tive com um palestrante, uma coisa que eu achei absurda, né, que, tipo, ele estava basicamente condenando as pessoas a fazerem tatuagens e coisas do tipo. Um... Não, pior que eles falam que existe um vale dos tatuados, vale de não sei o quê. Nossa senhora, vale de tudo, né? Fala que... Não, já vi todo tipo de teoria, né? De que quem faz tatuagem é um espírito bárbaro reencarnado dos vikings. Nota 9 de 10 para fanfic. É impressionante. E aí o palestrante estava lá falando contra a tatuagem, contra o piercing, contra não sei o quê. E aí, tipo, sabe, um discurso que você poderia estar ouvindo, sei lá, numa Assembleia de Deus da vida, numa Igreja Universal da vida, você estava ouvindo num centro espírita ali. Eu falei, meu Deus. Não, aí o auge foi quando ele colocou uma foto de uma mulher que eu não sei se vocês já viram, que é aquela mulher, acho que é a mulher mais tatuada do mundo, que ela tem, além dela ter o corpo totalmente tatuado, ela tem uns chifres, né, o olho preto, a língua cortada no meio. Então, tipo, ela tem várias modificações corporais ali. E ele colocou a foto dela e começou a, tipo, condenar, ofender, até chegar no nível de falar que aquilo ali era falta de Deus, era falta de família. Né? Então, o palestrante falando, isso aqui, ó, a família não é presente, essa pessoa não tem Deus. Aí eu falei, não acredito. Aí eu comecei a debater com ele, eu falei, não concordo, eu era novo, eu tinha o quê? Uns 17 anos, sei lá.
Eu comecei a debater, tá ligado? E, tipo, na palestra não tem muito essa abertura para debate, tá ligado? Você rebater. Por isso que eu falei que eu preferia muito mais a mocidade. A mocidade, pelo menos a que eu frequentava, né? Eu acabei parando de frequentar depois que veio a pandemia, não voltei ainda, mas enfim, era uma roda de conversa, tá ligado? Então ali todo mundo colocava a sua opinião, todo mundo falava o que achava, o que pensava, e era um lugar muito mais engrandecedor, muito mais o bagulho de construir o conhecimento coletivamente, né? Do que de transferência de conhecimento, né? Porque né, o centro espírita, de um modo geral, acaba reproduzindo a mesma lógica da igreja, a mesma lógica de uma escola, a mesma lógica de um quartel, a mesma lógica de uma fábrica, né, que é um indivíduo superior e dono do conhecimento na frente, os outros sentados, enfileirados, calados, não pode falar, não pode questionar, não pode debater, não pode discordar. E aí eu ousei discordar dele, ele já ficou bravo. Não que ele tenha se exaltado, mas você percebe claramente que a pessoa ficou incomodada de você ter discordado dela. E aí esse tipo de coisa foi fazendo eu perder cada vez mais a vontade de ir nas palestras, tá ligado? Aí eu, como eu falei, eu deixei de me considerar espírita e fiquei frequentando só a mocidade. E aí eu cheguei na mocidade e falei, ó, gente, eu não sou mais espírita, eu vou continuar vindo aqui, porque eu gosto dos debates que a gente faz, mas assim, né, só dando um spoiler, eu voltei a me considerar espírita. Mas aí eu vou chegar lá como foi essa trajetória, né? Voltando. Eu ainda acreditava na questão de espiritualidade, reencarnação, Deus, etc. Mas eu falei, eu não vou me considerar espírita, eu não quero me fechar dentro dessa caixa, dessa classificação. Inclusive, eu comecei a frequentar Umbanda também, né? Por vários fatores. Dois deles é o quê? Um é justamente por ser um ambiente muito diferente do centro espírita, tá ligado? Um terreiro de Umbanda não é esse ambiente conservador, de um modo geral, né? Às vezes sim, mas enfim, de um modo geral não é esse ambiente conservador, não é esse ambiente moralista ao extremo. Outro exemplo, né, que eu ouvia muito no centro espírita. Não pode beber álcool, não pode fumar, porque isso vai atrair espíritos inferiores, vai atrair espíritos obsessores. E aí você chega num terreiro de Umbanda e o médium ele está justamente bebendo e fumando para atrair os espíritos bons. Então, enquanto que dentro do centro espírita está falando se você beber e fumar, você vai atrair espírito ruim, no terreiro o médium ele bebe e fuma para atrair o espírito que você vai conversar com ele, né? E vai te instruir, vai te ajudar. E esse foi outro fator, inclusive, né? Que além da questão do moralismo e do acolhimento, a questão do contato mais direto com a espiritualidade, né? Porque dentro de um centro espírita, assim, de um modo geral, você não pode falar com o espírito. Se você não participar ali da rodinha lá dos médiums, você não pode. Então, na Umbanda não, você simplesmente chega e fala diretamente com a entidade. Você fala com o Exu, Pombagira, etc. Então, ali eu achei muito mais importante, inclusive porque da primeira vez que eu fui no terreiro, eu já falei com a Pombagira que ela já sabia tudo da minha vida. Ela falou, e aí, como é que você tá? Eu falei, não tô muito bem. Mas também você faz isso, aí eu já me tá, porra. Então você vê que também já não tem esse falso moralismo, tá ligado? Esse frufruzinho de que tem que falar tudo bonitinho, parará. Ela já fala na lata, mano. É isso aqui, com um charutão na mão. E aí é muito mais, sabe, é um bagulho muito mais atraente, eu acho, assim, né? Eu acho que esse modelo muito moralista, muito comportadinho, tá ligado? Você entra no centro, todo mundo em silêncio, tocando uma musiquinha clássica e uma luzinha azul acesa, isso é uma coisa muito chata. Isso não vai atrair jovem nenhum, parça. Imagina. Isso não atrai, parça. Agora, você chega no terreiro, já tá tendo um batuque, o charuto na mão, a pinga na outra. Ixi, todo mundo fala um palavrão. Eu acho mais interessante. Enfim, peraí. Inclusive, acho muito importante tocar nesse ponto da Umbanda, né? Que é um assunto meio espinhoso, eu acho, dentro do espiritismo, que é o racismo, né? Como ela citou, o Kardec, ele era, sim, racista. Claro que isso a gente entende que existe um contexto ali na época, mas a gente não pode passar um pano e falar, não, ele não era, não sei o quê. Ele era. Mas por que ele era? Porque o Kardec falava ciência acima de tudo, tá ligado? Se o espiritismo falar uma coisa, a ciência fala outra, fiquem com a ciência. E a ciência da época era racista.
Então a gente tem que falar, a ciência também era racista, tá ligado? A gente defende a ciência, defende, mas a ciência ela também não é perfeita. A ciência já defendeu o racismo, a ciência já falou que homossexuais são doentes mentais, então a ciência já fez muita merda também, tá ligado? Tudo tem que ser criticado, né? Tudo tem que ser posto à crítica aí. Então a ciência falava, a biologia falava, a antropologia falava, e o Kardec seguiu. Eu acredito, né, que se ele tivesse vivido algumas décadas depois, ele não teria dito as asneiras que ele falou em relação à questão racial. Mas influenciou muito ali o espiritismo nas primeiras décadas, né? Principalmente a partir dessa ideia de espíritos superiores, né, espíritos inferiores, espíritos mais evoluídos, espíritos menos evoluídos. O quanto que isso sempre teve relacionado, inclusive, com a questão da raça, né? Então, quem é o espírito superior? É o espírito de um europeu branco, né? Então, a gente vê que nesse começo do espiritismo existia um discurso nitidamente racista e nitidamente elitista também. Por exemplo, quando Kardec vai justificar que o espiritismo era melhor, digamos assim, ele falou que quem são os espíritas? São médicos, são advogados, são professores, são não sei quem. Então, tipo, o espiritismo é bom e é melhor porque quem segue ele é o pessoal da classe média, média alta, pequena burguesia, tá ligado? Se fosse o pessoal pobre, sem escolaridade, então não seria uma coisa boa, tá ligado? Então é um argumento absolutamente elitista e também academicista, né? Enfim. E tem a questão racial, questão racista no meio. Então, eu estava falando da Umbanda, né? Uma das vertentes, não sei se é a principal, majoritária da Umbanda no Brasil, ela surge de um racha do espiritismo, né? Para quem não sabe, a partir do momento em que o espírito, durante uma sessão mediúnica, um médium, ele recebe o espírito de um indígena, né? O espírito de um indígena que se apresenta como caboclo das 7 encruzilhadas e o cara é expulso do centro espírita por ter recebido um indígena. E a partir dali ele funda a Umbanda, né? E na Umbanda você recebe espírito de indígena, espírito de negro, espírito de branco, espírito de baiano, nordestino, que tem várias falanges, né, que chama, e por aí vai. Então recebe tudo ali, né? Então é uma mistura, assim, incrível, tá ligado? Que representa muito o Brasil, o povo brasileiro. E o espiritismo acaba não conseguindo fazer isso, né? O espiritismo ainda é um bagulho muito eurocêntrico, muito branco, muito classe média, e é problemático, né? Isso tem que ser muito questionado, tem que ser muito problematizado, principalmente voltando naquela parte que eu estava falando da reencarnação, né? Mas, na verdade, eu vou chegar ali daqui a pouco, só concluindo na questão da minha trajetória que eu estava contando, né? Então, continuei frequentando a mocidade e nos debates que eu tinha ali dentro, eu acabei entendendo a importância de voltar a me considerar espírita, pensando como um espaço de disputa, né? É um espaço que precisa de pessoas aqui como nós, tá ligado? Eu acho que assim, o espiritismo ele tem contribuições assim muito importantes para a gente conseguir entender a realidade, né? Tanto o mundo material, mas principalmente o mundo espiritual. E eu falei, eu não vou simplesmente abandonar isso e deixar um espaço aí para os direitistas e conservadores, né, tomar e monopolizar. Eu acho que eu preciso, né, tá aqui, tá ligado? Falando, não só para nós aqui, mas principalmente para quem não tá aqui, né, e ainda não tem essa noção, essa compreensão. E entender o quê? O espiritismo, né, ele surge como se apresentando como uma ciência, né, e como uma filosofia espiritualista. Em momento algum, o Kardec definiu o espiritismo como religião. Se a gente abre o livro dos Espíritos, o que está escrito na primeira página é filosofia espiritualista, não é religião. No Brasil vira uma religião, né? Principalmente a partir da questão do Chico Xavier que a gente está falando, né? Que faz meio que um sincretismo ali com o catolicismo. E cria esse espiritualicismo. Enfim, então surge como ciência e filosofia espiritualista. E aí eu considero mais como, talvez como uma protociência, sabe? Então eu acho que é uma ciência que está ainda começando a se desenvolver, tá ligado? Então é importante a gente entender isso, o espiritismo não como uma coisa pronta e acabada, que a gente vai colocar a mão em cima do livro dos espíritos e falar amém. De jeito nenhum.
É ver muito mais como uma filosofia, sendo filosofia um bagulho que está aberto para debate e para crítica, e também como protociência, né, como a ciência em surgimento, informação, uma coisa que está em constante construção, em constante processo de refutar, de confirmar, né? Porque a ciência é isso, mano. A ciência ela tem que ser colocada à prova todo momento, né? Então eu estava falando do bagulho do racismo, que durante o século XIX a ciência falava era racista, né? Então existe raças humanas, umas são superiores, outras são inferiores. O tempo passou e a ciência falou, não, isso aqui não é verdade, caiu por terra essas teses. E o espiritismo parece que fica parado no tempo, tá ligado? As pessoas ainda querem manter os mesmos posicionamentos lá do século XIX, sendo que o principal ponto que necessita de debate no meio espírita é a questão do aborto. Sem sombra de dúvidas, é o ponto que mais precisa de uma revisão, de uma atualização. É essa condenação, essa criminalização do aborto. O que acontece muito é que o espiritismo, tipo, mesmo que o Allan Kardec tenha falado, né? O espiritismo tem que acompanhar o desenvolvimento da ciência, e se a ciência falar uma coisa, o espiritismo falar outra, fiquem com a ciência. Isso não é feito, principalmente no que diz respeito às ciências sociais, que é a minha área, né? Sou estudante de ciências sociais na USP. Então, as ciências sociais, elas surgem mais ou menos no mesmo período do espiritismo, só que vai se desenvolver um pouco depois. Então, eu sinto que não foi incorporado. Os debates das ciências sociais não foram incorporados no meio espírita. Acho que não é nem visto como ciência, talvez. Oi? Alguém falou? A senhora. Uhum. É isso mesmo, entendeu? Então, por exemplo, se não só as ciências sociais, mas as próprias ciências biológicas falam sobre a necessidade da legalização do aborto como uma questão de saúde pública, por que o Espiritismo insiste nesse posicionamento moralista, conservador, extremamente, na verdade, reacionário, ultrapassado? Um exemplo disso, que eu vou olhar uma colinha aqui, foi, se eu não me engano, em 2019, não, foi 2018, que o STF fez uma audiência pública para debater sobre a questão do aborto, né? E aí foram convidadas entidades, tanto científicas quanto religiosas, para colocar seu posicionamento sobre a legalização do aborto. E a Federação Espírita Brasileira teve lá se posicionando contra a legalização do aborto. E é muito bizarro ver de qual lado a Federação Espírita Brasileira ficou. Ela ficou do lado das entidades fundamentalistas religiosas. Igrejas ou de outras religiões, de um modo geral, ficaram contrárias à legalização do aborto. E quem estava do lado a favor da legalização? Por exemplo, Academia Nacional de Medicina, Centro de Pesquisas em Saúde Reprodutiva de Campinas, Conselho Federal de Psicologia, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Instituto de Bioética, Associação Brasileira de Antropologia, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ou seja, a ciência se posicionou ali favorável à legalização do aborto. E o espiritismo se posicionou contra. Então o espiritismo não está seguindo a ciência, como Allan Kardec falou. Ele falou, né? Se a ciência falar uma coisa, o espiritismo falar outra, fiquem com a ciência. Mas isso é completamente entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Enfim, sem contar aquela passagem que fala, né? É preferível sacrificar o ser que ainda não existe do que sacrificar aquele que já existe. Falando sobre a questão do aborto. Então, quantas mulheres que morrem aí, né? A gente sabe dessa estatística gigantesca por conta de abortos clandestinos, e isso é completamente ignorado, né? Enfim. Então, voltando, como eu falei, eu voltei a me considerar espírita, né, entendendo essa necessidade de estar aí disputando isso e reintroduzindo o debate científico, tá ligado? Diminuindo cada vez mais esse lado religioso e aumentando cada vez mais o lado científico e filosófico. Por que diminuindo o lado religioso? Nada contra as religiões e as pessoas que têm a sua religião, mas é porque é uma deturpação completa, tá ligado? A religião, ela é uma coisa que tem
dogmas, tem tradições, tem cerimônias, tem, sei lá, vestimentas específicas, né? E como eu falei, eu frequento a Umbanda, né, que tem tudo isso. Então não é uma questão de ser contra a religião, é uma questão de que o espiritismo ele não surge com essa proposta. Então para mim não faz sentido, tá ligado? Querer introduzir um monte de religiosismo, por exemplo, entrar no centro espírita e ter um monte de imagens de tanto de Jesus, Nossa Senhora, ou do próprio Chico Xavier, Allan Kardec sendo tratados como santos, né? Quantos espíritas que não pedem aí a canonização do Chico Xavier? O que interessa pra gente que Chico Xavier seja canonizado? O que muda? Absolutamente nada, né? Enfim. Então é isso, né? Aí eu voltei a me considerar espírita, mas ainda não frequento mais as palestras, não faz mais sentido para mim. Mas aí frequento a mocidade e o terreiro de Umbanda, como eu falei. E aí algumas questões que eu acho importante de debater. E eu ainda não falei muito sobre a questão eleitoral, né? Mas enfim, eu vou tocar nisso mais para o final. Estava falando da questão da reencarnação, né? Como que a reencarnação ela é tratada como esse negócio para esse dogma que justifica e legitima a desigualdade e outras atrocidades, né? O quanto mano, cada coisa absurda. Por exemplo, o incêndio lá da Boate Kiss que aconteceu, sei lá quando, 2014, 13, de espírita falando que quem morreu queimado, nossa, dá até vergonha de falar uma coisa dessas, né? Quem morreu queimado ali eram nazistas reencarnados que tinham matado judeus em câmaras de gás. Ou então que era o pessoal que botou fogo em Roma 2000 anos atrás. Gente, não é possível. Como que alguém acredita nessas coisas? Sim. Aonde que dá para ler certinho? Beleza. Então, eu me pergunto, como que um espírita fala que tem uma fé raciocinada, né? Baseada na ciência, e acredita umas asneiras dessas, né? E outra, né? Como que eles, alguns supostos médiums, né, se usam dessa fé das pessoas para falar que espírito tal ditou tal coisa e a partir daí fala qualquer coisa, né? Então, se foi um espírito que disse, então porque assim, né? Primeiro, as pessoas não consideram o fato de que aquele médium pode estar mentindo, né? Isso existe. E segundo, não considera o fato de que mesmo que tenha um espírito por trás, ele também pode estar mentindo. Só porque um espírito vira o quê? Um anjo, um santo, sei lá o quê, um arcanjo, um semideus, sabe? Então, espíritos ditaram coisas erradas para Allan Kardec. Principalmente quando fala que existe vida em Júpiter, vida não sei aonde. Editaram coisas erradas, editaram mentiras também. Sabe? Isso tem que ser falado. A gente não pode ficar querendo botar para debaixo do tapete, não. Esconde, deixa quieto. Não, pai, você tem que falar. Tem erro e é isso aí. A gente vai superar. Não é perfeito. Não é perfeito mesmo. Mas voltando, né? A questão que eu estava falando da reencarnação. Não só a reencarnação, como várias coisas assim são usadas no meio espírita para domesticar as pessoas mesmo, né? Então, por isso que eu falo assim, muitas vezes as religiões elas são usadas pelas classes dominantes justamente com esse interesse, né, de controlar as pessoas, a população e domesticar elas, né? Então o cristianismo ele surge com uma proposta e depois que ele é apropriado ali pelo Império Romano, pela elite do Império Romano, ele vira uma outra coisa completamente diferente. A partir daí vai sendo usado por todas as classes dominantes, né, desde os imperadores romanos, os reis absolutistas, até a burguesia atualmente, né, vai sendo usado para os seus interesses pessoais de classe e de controle da população, para amansar a população, para domesticar a população. Então, duas coisas que vêm dessa tradição cristã apropriada pelas elites é essa ideia da resiliência, né? E a ideia da culpa cristã, né? A resiliência é aquilo de você, aquela frase, né? De suportar a cruz que Jesus te deu, né? Uma frase muito falada no meio espírita, né? De que Deus não te dá uma cruz mais pesada do que você pode suportar. Então, tudo isso é ideologia da classe dominante para você aceitar calado a injustiça, a desigualdade, as desgraças e já era.
Né? Se você passa por isso, é porque Deus planejou isso para você. Aliás, não, pior, voltando para o bagulho da reencarnação, né? Você escolheu passar por isso antes de reencarnar. Então cala a boca e aceita, foi você mesmo que escolheu. Sabe? Então, mano, são coisas que têm que ser criticadas. Não é porque tá ali no livro dos Espíritos que necessariamente é verdade. Tá ligado? Então, por exemplo, eu venho de uma família muito, muito problemática e muito violenta. E também é violento você virar para mim e falar, foi você que escolheu essa família aí. Então, lida com isso daí, lida com essas violências que você sofre dentro de casa. Se você é uma mulher casada com um homem agressivo, aceite, porque foi você que escolheu e você tem, sei lá, que melhorar ele, você tem que ajudar ele a evoluir. Isso é completamente absurdo, mano. Completamente absurdo e é para justificar as violências, as desigualdades, fazer as pessoas aceitar caladas. Então, essa ideia da resiliência, como essa ideia de suportar a cruz que Deus te deu, ou que você escolheu, é absurda, sabe? E aí junta com a questão da culpa cristã que eu falei, que é você não sei lá, você não pode sentir raiva do outro, tá ligado? Seu marido te bate, mas você não pode sentir raiva dele. Você não pode, sei lá, desejar o mal a ele. Se você passa alguma coisa nesse sentido pela sua cabeça, você já se sente culpado. Então o problema está em mim porque eu desejei o mal para alguém que me agride, me violenta. Eu não penso assim, sabe? Eu penso, inclusive, que a gente tem que saber entender que a gente ainda não está nesse mundo maravilhoso que a gente sonha que exista algum dia. Então, eu não vejo como problemático a gente condizer com, entre aspas, o nível espiritual em que a gente está atualmente e com o mundo que a gente está atualmente, que é um mundo violento, infelizmente, entender que vai ter certas coisas que não vai ser resolvida na base da paz, do amor e do diálogo. O fascismo, por exemplo, ele nunca foi derrotado na história a partir da paz, do amor, do diálogo. Né? Como que acabou o Mussolini? Né? Qual foi o fim de Mussolini? Qual foi o fim do Hitler? Quem derrotou o exército nazista foi o outro exército. Foi o exército da União Soviética. Não foi uma petição, um abaixo-assinado, nem nada do tipo. Nem um projeto de lei. Infelizmente. Não foi meditação, não foi o evangelho no lar, não foi o passe, a água fluidificada. Infelizmente, sabe? Então a gente não pode ser idealista, né? Principalmente nós que somos marxistas, a gente é absolutamente o oposto do idealismo, né? O idealismo é justamente você achar que as mudanças elas têm que acontecer primeiro nas ideias para depois se manifestar na materialidade. Infelizmente não é assim. Né? Então não adianta a gente ficar idealizando uma realidade que ainda não existe, mas que a gente quer que exista. Né? E eu ligo, inclusive, isso com a ideia do Paulo Freire, né? De que a esperança ela tem que vir do esperançar, não do esperar. E muito do que os espíritas fazem é esperar esse mundo melhor, mundo feliz. Não dá para ficar esperando, minha gente. Daqui a não sei quantos séculos esse mundo vai chegar naturalmente. Né? Porque eu já ouvi muito isso, né? Dentro de centro espírita, mocidade, né? Como alguém que se posiciona a favor da revolução socialista brasileira. De que não, a revolução não vai acontecer desse jeito que você fala, uma tomada do poder, não, vai acontecer naturalmente. É exatamente o socialismo utópico, né? Algum dia a burguesia vai falar, putz, eu estou explorando e matando e oprimindo, deixa eu parar com isso aqui. Algum dia o Bolsonaro vai acordar e falar, putz, eu vou parar de ser ruim, eu vou parar de ser fascista, eu vou parar de ser mal. Não vai acontecer assim, minha gente, infelizmente. Então não adianta só ficar esperando que vai acontecer as melhoras naturalmente. A gente tem que botar a mão na massa e fazer isso acontecer. É esperançar, é construir a mudança e entendendo que vai ter contradição no meio do caminho. Às vezes a gente vai falar, eu não queria ter que fazer isso, eu não queria ter que sentir isso, esse sentimento de ódio que eu sinto, por exemplo, pelo Bolsonaro, mas não só por ele, por toda a elite brasileira que sustenta esse governo, essa elite, esses bilionários que lucram em cima da nossa miséria, da nossa pobreza, do nosso desemprego, do nosso genocídio. Como que eu vou ter amor pelo policial que bate na minha cara, mata meu vizinho, tortura meu irmão? Como que eu vou ter amor? Não tenho. Não tenho. Hoje eu não tenho. E eu não tenho nenhuma culpa de falar que eu sou um espírito menos evoluído. Posso ser, vou reencarnar e aí na próxima encarnação eu melhoro. Mas hoje eu vou sentir esse sentimento mesmo, já era. É isso, o que eu posso fazer? Sabe, eu acho que a gente não pode pensar isso também, de que
quanto mais eu suprimir esse sentimento de raiva e ódio e revolta, sei lá, mais rápido eu vou chegar na perfeição. Eu não tô com pressa nenhuma. Eu não tô com pressa. Enfim, então, eu acho que tem que ser questionado essa ideia da resiliência, da cruz, da culpa cristã, a ideia da reencarnação, como eu falei, justificando essas barbaridades, essas atrocidades, né? O quanto que é cruel, mano, sabe? Você falar, sei lá, para uma pessoa que tá na miséria ali, passando fome e necessidade, que você passa por isso, ou porque é uma prova que você mesmo escolheu passar, ou porque é uma expiação, né? Quase como que um castigo pelo que você fez em vidas passadas, sabe? Então, mano, é muito absurdo. É muito absurdo. Isso não pode existir. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo que eu tenho? Eu tenho quanto tempo? Dá para começar no final. Tá. Deixa eu ver aqui. Só dar uma olhada aqui na minha cola aqui. Ah, sim. É que eu tô vendo uns tópicos que eu anotei para falar. Um deles são só 2 tópicos que eu vou tocar antes de terminar. Um eu vou passar mais por cima, que é a questão do Divaldo, né? Assunto encerrado. É isso mesmo. Já vi que pelo menos vocês já estão. A gente está em sintonia aqui, né? Não vou precisar falar muito sobre isso. Mas que precisa ser repudiado, precisa, né? É completamente absurdo, né? Não só isso. Oi? É isso. Divaldo aí se encontrando com o Bolsonaro, né? Para receber uma medalha de homenagem. Enfim, né? Que vocês já sabem, já pelo visto, e absurdo, gente. Mas não só isso, né? Não é de hoje que ele tem atitudes ou falas absurdas e reacionárias, defendendo coisas assim absurdas, né, mano? E também perceber como que as coisas assim, né, as ideias muitas vezes que existem no meio, não só espírita, em todos os meios, né, elas vêm de cima para baixo, né? Eu falo isso porque a gente precisa diminuir cada vez mais a culpa individual e a culpa das pessoas de baixo e culpar cada vez mais as pessoas de cima, sabe? Eu acho que assim, às vezes a gente vê o famoso pobre de direita, né? E aí a gente já quer o que? Apontar o dedo, falar é um burro, é um não sei o quê, não sei o que lá, sabe? Mano, a gente tem que entender o que está levando as pessoas a pensar de determinada forma, sabe? É geralmente a ideologia dominante, a ideologia que vem de cima. Isso é dentro do centro espírita, isso é dentro da igreja evangélica ou católica, isso é na sociedade como um todo, sabe? Então, se tem uma população pensando de uma determinada forma, é porque essa ideia está vindo de cima e sendo introjetada na cabeça dela, pelas mídias, pelas escolas, pelas universidades, por todos os meios que a gente não controla, que é uma elite que controla. Então, dentro do meio espírita, acontece isso que eu estava falando agora há pouco. Palestrantes que são majoritariamente conservadores, que tira completamente a parte científica do espiritismo e a parte progressista, e deixa a parte religiosa, moralista, conservadora, meio católica, inclusive, assim, né? E isso vai influenciando as pessoas ali, sabe? Vai influenciando como me influenciou. E se eu não tivesse esse senso crítico e esse negócio de querer questionar tudo, ir atrás e pesquisar e estudar, eu provavelmente teria continuado acreditando em tudo cegamente. E infelizmente não foi o que aconteceu. E, por fim, outra ideia que eu acho que tem que ser questionada e problematizada é a ideia da caridade, né? No meio espírita. A famosa frase do Kardec, né? Fora da caridade não há salvação. Tem que ser problematizado, né? O que é essa caridade?
Principalmente pensando no espiritismo, que, como eu falei, é esse meio majoritariamente branco e de classe média, né? O que quer um movimento branco e de classe média nessa ideia da caridade, que geralmente é destinada a pessoas negras, pobres e moradores de favelas? É a ideia do branco salvador. É a ideia do branco salvador que faz uma doação de uma cesta básica, de uma roupa, para ficar com a consciência limpa, né? Principalmente da sua posição de conforto. Que eu não vou falar nem que é de privilégio, né? Acho que a gente tem que saber diferenciar o que é um privilégio do que é um direito, sabe? Eu não acho que a classe média seja privilegiada. Ela tem os seus direitos garantidos. A população pobre não tem seus direitos garantidos. Quem é privilegiado não é quem tem uma casa, quem tem um carro, quem tem um plano de saúde, etc. Quem tem roupa. Quem é privilegiado é quem tem jatinho, é quem tem uma ilha particular, quem tem um iate, e coisas do tipo, né? Então eu estava falando, nessa ideia da caridade aí, vindo de uma classe média que sei lá, ela olha para os seus direitos garantidos, olha para o seu conforto, para sua casa, para o seu carro, etc. E olha para o lado e vê pessoas passando fome e na miséria. E acha que é só você ir lá e doar uma cesta básica, doar uma marmita, doar um agasalho, e já era, sabe? Sendo que não. Isso é importante? Isso é importante, sem dúvidas. Quem recebe isso vai ficar muito grato, né? O problema é achar que isso é suficiente. O problema é se ver como alguém moralmente superior por ter feito isso. E o problema central é não defender as mudanças estruturais, né? Porque a caridade, a ajuda, o assistencialismo, ele não passa de um band-aid, tá ligado? E a gente não precisa de band-aid, mano. A gente tem que curar aquela ferida, sabe? Tem uma frase lá do Malcolm X que eu não vou lembrar agora, mas ele fala sobre, fazendo essa comparação com o racismo ser uma faca, né, que foi enfiada nas costas, uma faca de 20 centímetros, alguma coisa assim, né? Se alguém enfia uma faca de 20 centímetros nas minhas costas e tira 10, isso não é progresso, né? O progresso é você tirar a faca, tratar a ferida, etc e tal. Mas ainda nem reconheceram que essa faca foi enfiada ali, né? Então, é isso, sabe? Não é só tirar 10 centímetros da faca, é tirar totalmente, é curar a ferida. É curar todas essas feridas, essas veias abertas, né? Não só achar que ficar colocando um band-aidzinho, um remendozinho ali vai ser suficiente. E, inclusive, né, eu lembrei de outro tópico que é muito falado no meio espírita, que é o bagulho da reforma íntima, né? Que é o que é mais falado, inclusive, né? Acho que é o assunto mais falado. É isso. Isso tem muito a ver com o que eu falei sobre a culpabilização individual, né? Então, responsabilizar tudo pelo indivíduo. Seja pelo que ele fez aqui nessa vida ou o que ele teria feito em vidas passadas e por aí vai, né? E é absurdo esse foco total, né, nessa tal de reforma íntima, ignorando as reformas sociais que precisam ser feitas, né? Reformas radicais, inclusive. Né? Reformas radicais. Porque o Brasil tem problemas aí muito estruturais que nunca foram superados e que não vai ser superado através nem de assistencialismo individual, nem de reforminhas pequenininhas, tá ligado? Nem de auxílio, não sei o que, bolsa, não sei o que lá, é reformar radicalmente, tá ligado? É a reforma agrária, principalmente, né? E por aí vai. Então, é uma frase que eu gosto muito, que é: fora da justiça social não há salvação. Então é isso, é substituir muito essa ideia de caridade pela ideia de justiça social. Eu não me lembro, sinceramente eu não me lembro. Nunca pensei sobre isso, é uma boa ideia. Da hora, hein?
Então, eu só conheço mesmo espíritas à esquerda. Já conhecia. Mas para além dele eu não conheço. Mas enfim, eu nem falei de eleição, né? Tem algum tempo ainda? Ah, sim, sim. Tá. De boa. Tá certo. Muito bom, obrigado. Enfim, então é isso. Eu não vou falar especificamente da eleição, mas eu acho que, né, as ideias estão aí e as ideias que eu falei de mudança estrutural, revolução socialista, é isso que eu defendo. A eleição é uma parte muito pequena da nossa luta, tá ligado? E muito limitada. Ela tem a sua importância, mas ela não é o principal. O principal é a luta de base, é a luta diária, é a construção do poder popular junto da população no dia a dia. Enfim, é isso.